A Ele toda a honra, toda a glória. Você pode dar um amém? Esse amém está fraco. Você pode dar um amém cheio de fé? Amém. Agora olha para esse irmão que está do teu lado e diga: foi muito bom adorar a Deus com você. Foi muito bom louvar a Deus com você. Fala assim: eu quero convocar você para gravar um CD comigo. Você está cantando tão bem. O que ele disse? Amém, misericórdia. Tem uns que estão dizendo assim: não fala isso não, pastor Gilmar, misericórdia. É verdade. Eu estava dali ouvindo vocês adorarem a Deus. Como é bom a gente tirar uns dias de férias, aí a gente volta e vê a nossa casa assim, todo mundo louvando, adorando. O coração da gente se enche de alegria e gratidão a Deus. Eu confesso a vocês que tirar férias é bom, mas voltar é melhor. Então, estar com vocês assim mais uma vez é motivo de muita alegria para nós, muita gratidão a Deus. Quero agradecer mais uma vez o pastor Jay, nosso pastor que está lá com seu pai, o pastor Pipo já falou, né? Que está lá junto com o papai dele, que está passando por um momento difícil na saúde. Nós vamos orar também. Eu quero, no momento que a gente for orar pela palavra, orar pelo pai dele. E para que Deus possa pôr a mão e que o pastor Jay possa voltar já contando para nós maravilhas que o Senhor fez. Amém? Eu sei que você já teve o privilégio de aplaudir ao Senhor, mas eu quero te convidar a você dar mais um aplauso a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. E agora que você já deu esse aplauso, você pode olhar para esse irmão que está do seu lado aí, dar um bom dia para ele. Se você não conhece, diga assim, fala: é muito bom te ver na casa do Senhor, é muito bom estar adorando a Deus com você. Fala para ele: que alegria, que privilégio. Falou com fé, ele acreditou. Tem um que fala: bom dia, bom dia. Não, meu irmão, dá um bom dia com um sorriso, com alegria, contagia seu irmão. Fala assim: é bom estar com você na casa de Deus. Aí ele vai voltar outras vezes, louvando, adorando. Não é verdade? Se você, bom dia, bom dia. Ele nem deu bom dia, tu já terminou? Mas um bom dia com um sorriso. Eu me lembro quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu achei que todo mundo era ET. Morrendo de medo dos crentes, morrendo de medo, eu fechei meus olhos assim. E aí a primeira igreja que eu fui, foi uma experiência assim incrível, que eu não esqueço até hoje. Os homens de um lado, mulher do outro, as mulheres tudo com véu. Eu falei: meu Deus, aonde eu estou? E aí era uma igreja que um irmão lá de São Paulo, na época, convidou a gente para ir. A primeira vez que eu entro numa igreja, morria de medo de igreja. E aí chego lá, ainda vejo as irmãs de um lado, os homens do outro, as mulheres com véu. Eu falei: misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? E aí naquele dia o pastor falou, trouxe uma palavra muito boa. Mas eu falei: será que se eu entrar na igreja, as mulheres não podem sentar do lado dos homens? Que coisa difícil, né? E as irmãs com a cara meio amarrada assim. Eu falei: meu Deus, elas não podem nem sorrir. Aí fiquei mais preocupado com a igreja ainda, que vocês nem imaginam. Mas resumindo, onde que eu quero chegar, depois fui numa reunião de atletas de Cristo. E nessa reunião de atletas de Cristo eram jovens que eles pulavam, adoravam. Aí já era o extremo. Eu falei: tem bebida aí. Aí fiquei olhando para ver onde tinha. Eu falei: cara, tem que ter alguma coisa. É muita alegria, muita, sabe, aquela coisa e tal. E eu não esqueço a canção que eles estavam cantando. Os mais idosos aqui da minha época vão conhecer. Eles diziam: a alegria está no coração de quem já conhece. Tem uns jovens cantando também. E que esqueceu, mas é assim mesmo. E aí eles cantavam, mas eles pulavam. Tem um aqui que eu sei que lembra, Alex. Eu sei que ele está aqui. Então assim, a gente pulava, querido, cantando essa canção. E quando dizia: a alegria está no coração, mas eles cantavam, eu falei: eu vou ficar aqui. E aquele dia o pastor contagiou a gente. Ele falou assim: agora dá um abraço no seu irmão que está do teu lado, jovem todo suado. E eu assim, ali do lado, né, meio sem graça. Aí veio um, me abraçou, outro agarrou pelo pescoço e falou: Jesus te ama, cara. Eu: tá bom, legal. E o outro: ei, Jesus está contigo, cara. Eu: legal e tal.
Mas eu não esqueço um que chegou para mim assim e falou: e tu, não pula não? Pô, tu está cansado? Pô, tu é jovem. Eu falei: então tu tem que pular, meu irmão. Eu falei: tá bom, semana que vem eu venho e pulo, meu irmão. Estou com uma dor aqui. Deu uma disfarçada assim. Eu falei: a primeira vez que eu cheguei na igreja, um de um jeito, outro do outro. Mas eu falei: esses crentes é tudo doido, mas eu estou gostando. E me apaixonei pela igreja e hoje eu sou como vocês. Amo adorar, pular, louvar, cantar. E eu quero dizer para você que nos visita pela primeira vez: bem-vindo à casa dos malucos, dos doidos, que são apaixonados por Jesus. Então, se alguém te deu uma gravata e falou alguma coisa que você falou: não volta, que volta, meu irmão. No final a gente é gente boa. Amém? Pega a sua Bíblia comigo. Abra lá no livro, por favor, de Provérbios, capítulo 16, verso 18, nós vamos ler. E pastor Jay falando comigo, ele falou: Gilmar, eu queria que você falasse de um tema que vai ser muito importante para a igreja. E eu falei: tá bom, pastor Jay, dá um tema fácil, né? Ele falou assim: não, é um tema difícil, mas eu sei que Deus vai te dar graça. Quando ele falou, eu comecei a estudar e Deus começou a falar tanta coisa ao meu coração. E é sobre esse tema que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui nessa manhã, porque Ele quer falar com você sobre isso. E se você está aqui, abra teus ouvidos, porque eu tenho certeza que você vai sair por essas portas completamente diferente. Está Provérbios capítulo 16, a partir do verso 18. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Deixa eu ler numa outra versão, diz: o orgulho precede a destruição, e a arrogância precede a queda. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, te agradecemos pelo privilégio que podemos te adorar, dar nossos dízimos, nossas ofertas. Obrigado porque nós sentimos a tua presença nesse lugar. Agora te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, abrimos nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Queremos agora, Senhor, aquietar nosso coração, nosso espírito, porque só a tua palavra nos basta nessa manhã. Queremos sair daqui alimentados pelo Senhor. Nos submetemos a ti. Oramos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém. Esse texto que nós acabamos de ler fala desse personagem que escreveu esse livro de Provérbios. Ele escreveu também Eclesiastes, escreveu também Cânticos. E Salomão é o nosso personagem de hoje, o homem mais sábio do mundo. E esse versículo, ele tenta de uma certa forma resumir a sua história, a sua vida. O que o orgulho faz quando ele entra na nossa vida. O que o orgulho é capaz de fazer com o homem mais sábio, mais inteligente, um homem mais poderoso. E nós vamos ler um pouco da história dele. O orgulho, a gente fica perguntando: ah, pastor Gilmar, comigo nunca vai acontecer. Eu sou uma pessoa tão tranquila, o orgulho vai passar longe de mim. Cuidado. Se o orgulho bateu na porta do homem mais sábio, mais rico, mais inteligente, o orgulho pode bater na tua porta, e muitas vezes ele já bateu, ele já entrou, já está sentado, tomando suco de laranja, você muitas vezes nem percebe. O orgulho é quando o eu ocupa o lugar que pertence a Deus, é viver como eu não precisasse de Deus, eu soubesse mais do que todos os outros, eu estivesse sempre certo, as minhas conquistas fossem sempre apenas os meus méritos. A essência do orgulho é a exaltação do próprio coração. E quando nós entendemos isso, primeiro que caiu nesse pecado foi Lúcifer. E eu quero ler com você Isaías 14. Isaías 14, a partir do verso 13. Hoje o Luiz me falou: Gilmar, você quer ler? É só você olhar para cima que tem uma televisão ali para você. Eu falei assim: como é que eu nunca tinha visto que tinha uma televisão ali, né? Então, agora que eu estou vendo, é verdade, ela está ali.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus serei exaltado. O meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você vê que o orgulho, quando ele entra, ele causa um impacto que nós muitas vezes nem percebemos. Aqui Lúcifer foi o primeiro. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Imagina você ter Deus resistindo você. É como se você estivesse enfrentando um vento contrário e você estivesse querendo vencer a força desse vento, e você vai. É como se Deus estivesse falando: eu resisto aos soberbos. É Deus lutando contra você, e tenha certeza, você não vai conseguir vencê-lo. E aqui nós estamos vendo Salomão fazendo esse discurso no final da vida, e ele escrevendo esse tema, falando sobre o que o orgulho causou na vida dele, o que o orgulho fez, como que o orgulho entrou, como que o homem mais sábio perdeu aquilo que Deus lhe deu, que o homem que a gente vê mais inteligente, o homem mais sábio. 1 Reis capítulo 3, eu queria chamar a sua atenção para a gente correr lá, se você pode. 1 Reis comigo, capítulo 3, olha Deus aparecendo para ele pela primeira vez, a partir do verso 5. Se você vê 1 Reis, capítulo 3, verso 5, Deus aparece para ele e fala em sonhos: pede-me o que queres e eu te darei. Imagina Deus aparecendo a você e falando: pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você quiser. O que você pediria? O que você pediria? O que você quiser, pede. O que você quiser que eu quero dar a você. Salomão, ele estava diante de um grande desafio. Seu pai tinha partido e ele agora tinha incumbência de conduzir todo um povo. E ele, diante disso, ele fala assim: Senhor, só me dê sabedoria para eu conduzir esse povo à tua presença. E é lindo quando a gente vê Deus falando com ele no verso 5. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede o que queres e eu te dê. Para a gente correr, verso 7. Agora, pois, o Senhor meu Deus me fizesse reinar, teu servo, em lugar de meu pai Davi. Mas não posso, sou uma criança. Ele reconhece quem ele era. Teu servo está no meio de um povo que elegeste, povo grande, tão inumeroso que não se pode contar. Verso 9. Dá, pois, ao teu servo um coração compassivo para julgar o meu povo, para prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que não me pedisse coisa como longevidade, riqueza, a morte dos teus inimigos, me pedisse entendimento para discernir o que é justo, você vai ganhar tudo: sabedoria, inteligência, riqueza, glória. Não vai existir ninguém igual a você, e nem depois de você, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos que ordenou Davi, para que se prolongue os teus dias. Então ele desperta, e ali ele vai e faz um sacrifício e depois vê. Mas eu quero correr. Homem mais sábio, Ruque, Deus deu tudo para ele, construiu o templo que o pai dele não construiu. O homem que recebeu 2 vezes a visitação de Deus. A primeira vez que ele recebe essa visitação de Deus, a segunda vez está lá em 1 Reis capítulo 9, Deus aparece a ele. 1 Reis capítulo 9, a segunda vez agora o Senhor tornou, verso 2, 1 Reis 9, verso 2 diz: o Senhor tornou a aparecer como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa, edifiquei a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Aos meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Presta atenção no verso 4. Se andares perante mim
comandou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo que mandei, guardar aos meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono e o teu reino, Israel, para sempre. Falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono. Porém, se vós, os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos, eu vos prescrevi, mas fordes e servides outros deuses e adorar a outros deuses, então eliminarei da terra que te dei, da casa que te santifiquei o teu nome, e lançarei longe da minha presença. Israel virá. Provérbios, monejo entre todos os povos. Deus está alertando, fica firme, anda nos meus estatutos, obedece, cuidado com outros deuses, seja fiel, ande em obediência, e o teu reino não vai ter ninguém que possa subsistir vocês. Que promessa do próprio Deus. Mas quando a gente vai vendo, a gente vai percebendo como que o orgulho entra. O orgulho sempre faz isso, ele convence que você é mais forte, ele te cega. O orgulho nunca começa grande, ele começa pequeno, ele sabe como entrar. Você não acorda de manhã falando, olha, hoje eu estou tão orgulhoso, meu Deus, eu estou tão orgulhoso hoje, meu coração está tão orgulhoso. Não, ele vai entrando, uma autoconfiança, eu mereço, um pequeno pecado escondido, sem mim nada seria possível, uma pequena desobediência, não preciso ouvir ninguém, uma pequena concessão, e ela vai entrando silenciosamente. A gente percebe isso todos os dias. A gente que vive no meio de pessoas da música, a gente vê isso todos os dias. O músico começou de uma forma tão linda, tão especial, era um adorador, buscava, clamava, temia, entrava, ele adorava, passa uma música, fez sucesso, daqui a pouco você vê o orgulho. E da mesma forma como sobe, a gente vê desaparecer. A gente vê no mundo artístico, a gente vê com os próprios músicos, até antes de subir aqui em cima, era tão simples, tão humilde. Depois que começou a tocar, ele já vai na frente, mete o pé, estufa o peito e fala, sou eu, cara. O cara sou eu. A gente está vendo isso todos os dias. Pastores, líderes, eu falo comigo, começou a pregar, começou a Deus usar, daqui a pouco você vê, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com esse pastor? O que aconteceu com esse homem de Deus? O orgulho, quando entra, ele vai destruindo ministério, destruindo família, destruindo corações. O orgulho faz você parar de depender de Deus. O orgulho, ele começa a invadir. No início, Salomão está dizendo, eu sou um menino, eu preciso do Senhor, eu não consigo andar sem o Senhor, eu não consigo fazer nada sem o Senhor, me ajuda. Ele pede sabedoria, vocês lembram, não pede dinheiro, não pede fama, não pede nada. Ele só queria a dependência de Deus. Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou conseguir. Você lembra lá em 1 Reis capítulo 3, a primeira vez que a sabedoria dele é colocada em xeque é quando duas mulheres se apresentam, uma apresentando um filho morto, outra apresentando um filho vivo, e uma dizendo que o vivo é dela, que o morto é da outra, outra dizendo, não, o morto é teu, o vivo é meu, e aqui está uma confusão, duas mulheres, e Salomão, ele pega e fala, me traz uma espada, e trouxeram uma espada para ele, e ele falou, corta essa criança no meio, dá metade para uma, metade para outra, e ponto, está resolvido o problema. E no momento que traz a espada para ele pega a espada, a mãe verdadeira se apavora e fala, não faça isso, meu rei, pode dar o filho a ela, eu não teria coração de ver o meu filho ser morto. Ele fala assim, pega o filho,
dá a ela, porque ela é a mãe verdadeira. Porque nenhuma mãe é capaz de ver o seu filho morrer. O que eu quero dizer para você, a sabedoria dele começa a tomar uma proporção tão incrível, que esse homem começa a vir gente de todo lado para conhecer a sabedoria dele. Reis, rainhas vêm e trazem presentes, e quando elas entram para conversar com ele, fazer um gabinete com ele, elas falam: nunca vi tanta sabedoria, eu nunca vi tanta inteligência, eu nunca vi tantos funcionários nos seus palácios, pessoas tão bem vestidas, pessoas que servem de uma forma que a gente fica até constrangido, como são preparados, como são diferentes, e tanto elogio, tanta coisa, e esse homem vai permitindo que toda essa glória ele receba, e ele não dá essa glória a Deus. Ele começa a receber essa glória. É tão bom: nossa, pastor, você prega bem, você canta bem, nossa, como você dirige essa empresa tão bem, como você é o melhor. Ei, você é a melhor funcionária que tem, você é a pessoa mais importante. Eu estou falando desde o mais simples até o humilde. Ninguém limpa a casa como você, ninguém faz isso como você, e você começa a dizer: agora eu sou a pessoa mais importante aqui de Orlando. Todas as casas eu vou e todo mundo fala que eu sou a melhor, eu sou a melhor, eu sou a melhor, eu sou a melhor. E de repente você não está percebendo, mas o orgulho já está entrando, e você começa a não dar mais a glória a Deus. Primeira Reis capítulo 8, você vai ver que ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele começa a mostrar o seu coração, e ele começa de uma forma tão linda, uma forma dependente de Deus, mas os anos vão passando, e ele começa a se distanciar. E daqui a pouco vocês vão ver o que realmente causou para que ele fosse essa pessoa que nós estamos dizendo aqui, que ele faz essa declaração: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ele está dizendo a sua própria vida. Nós estamos vivendo um dos momentos mais incríveis que o futebol pode viver. Estamos todos querendo ser campeão do mundo. Todas as seleções querem ser campeão do mundo. Atletas dão a vida por causa desse troféu. Esse troféu pode mudar a vida de muitas pessoas da noite para o dia. 30 dias. Você vê pessoas simples, humildes, que entraram com um propósito, depois que ganha esse troféu, elas nunca mais são as mesmas. Eu já vi atletas que jogaram comigo por causa desse troféu, largaram esposas, largaram filhos, trocaram família, mudaram completamente por causa de um único troféu. Mexe com a nossa cabeça. Eu sou campeão do mundo, eu conquistei, eu sou o melhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou, e Deus completamente distante. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Daqui a 10, 20, 30 anos, ninguém vai saber que você foi campeão do mundo. Daqui a 10, 20, 30 anos, você não vai ser lembrado quando passar pelas ruas. Mas eu quero dizer, a nossa vida não é 10, 20, 30, 40 anos. Nós temos uma eternidade, nós temos uma vida, nós temos um caminhar com Deus. E a nossa vida não termina aqui. Quando nós partimos daqui, aí sim começa a eternidade nossa no céu. E nós não podemos trocar a nossa vida, a nossa história, por causa de coisas passageiras desse mundo. Eles lutam por causa de um troféu que é passageiro. A Bíblia diz que daqui a pouco ninguém mais vai lembrar disso. É uma coroa corruptível. Nós estamos em luta de uma coroa incorruptível. Nós não somos atletas de Cristo para passarmos uma eternidade longe de Deus. Nós somos atletas do Senhor, meu irmão. Você é mais importante
de que qualquer um desses atletas que possam levantar uma taça dessa, você foi comprado pelo sangue de Jesus. O que ele pagou naquela cruz por você foi muito mais valioso do que qualquer taça, do qualquer dinheiro, do qualquer dólar que alguém possa pagar pela sua vida. Foi o precioso sangue de Jesus naquela cruz. Então viva entendendo quem você é em Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos carta de Deus. Nós somos uma geração que não vai ter como esse troféu dizer: ei, Gilmar, esse troféu é mais importante para você do que Deus. Nunca! Porque eu sei quem eu sou em Cristo, com troféu ou sem troféu, com vitória ou sem vitória, com derrota ou com vitória, eu sou filho de Deus. E ninguém pode roubar isso de mim, querido. Mas um troféu desse tem roubado a identidade de muitos atletas que começaram tão bem e hoje é triste ver o fim deles. A maioria dos atletas que foram campeões do mundo da época de 70 e todas as outras Copas, se eu perguntar para você, você não lembra quem eles são. Quem foi o campeão da Copa passada, mais fácil, você já esqueceu. Uma Copa anterior ainda você já esqueceu. Passa muito rápido. Há mais de 2000 anos Jesus está preparando a nossa casa. Ele diz que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para que aonde Ele esteja nós também possamos estar. Mas Ele vai fazer uma pergunta para mim e para você: por quê você merece estar passando uma eternidade com Ele? Eu perguntei de manhã no primeiro culto. Imagina alguém batendo na sua porta 10, 11 horas da noite e falando assim: eu quero entrar, morar aqui na sua casa. Estava passando aqui na rua, vi que a sua casa é linda, maravilhosa, e eu resolvi tocar a campainha porque eu quero morar aqui. Aí você fala: como? Quem é você? Você não me conhece, mas eu quero morar aqui. Você deixaria essa pessoa morar na sua casa? Eu vou melhorar a introdução. Amor, tem alguém batendo na porta lá, dizendo que quer morar aqui. Quem é? Sei lá. Vai lá você. Você sai. Boa noite. Boa noite. Quem é você? Você não me conhece, não. Mas eu estava passando aqui na rua, vi essa sua casa, ela é linda. Parabéns. Eu decidi morar aqui. Você fala assim: meu amigo, você está bem da cabeça? Você está normal? Não. Eu quero um quarto com a cama larga. E detalhe, se a geladeira tiver, eu estou com uma fome, tem alguma comida aí? Você só pode estar brincando comigo, né, meu amigo? É melhor você ir embora, senão eu vou chamar a polícia para você. Por que Deus deixaria você entrar na casa dele? O céu é a casa de Deus. Por que Ele deixaria você entrar? Ele te conhece? Ele sabe quem você é? Você tem aliança com Ele? Você tem tido intimidade com Ele? Você tem vivido como filho? Ou você só tem vivido para querer os benefícios dEle? Me dá casa, me dá dinheiro, me dá dólar, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero dólar, eu quero ser o maior empresário, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, quero isso. E o seu relacionamento com Deus está sendo um relacionamento só de troca. Por que Ele deixaria você entrar na sua casa? Quantas vidas você ganhou esse mês? Para quem você falou de Jesus esse ano? Quanto tempo você passou na presença dEle, realmente com vontade de conhecê-lo, e não por interesse? Eu fiquei refletindo sobre isso. Nós temos sido uma geração, gente, que de verdade
essa Bíblia tem ficado mais empoeirada do que tem sido lida. Deus deixou para nós um caminho que nós só podemos seguir se conhecemos essa verdade. Mas nós estamos vivendo do nosso jeito, da nossa maneira, e temos dizido que somos crentes. Você tem orado de verdade? Você tem pago um preço de verdade? Você tem orado por alguém que está indo para o inferno? Você tem clamado por alguém que está do teu lado, na tua empresa, quem sabe no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade? Você tem realmente orado por ele, para que ele vá para o céu, para que ele seja salvo? Ou você passa por ele todos os dias e você vê, esse é um drogado, pastor, esse é um mentiroso, pastor, esse é um sem vergonha. Mas se Deus te colocou lá, Ele colocou para um propósito. Você é um atleta de Cristo. Você não luta por uma coroa corruptível, meu irmão. Você luta por vidas. Por vidas. Eu vou repetir, por vidas. E vidas estão indo para o inferno. E Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas das nossas mãos. O que estamos fazendo como igreja? O orgulho entrou e nós só queremos os benefícios de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero carro, eu quero casa. Hoje eu moro nos Estados Unidos da América. Que orgulho! Mas não esquece que nós estamos de passagem. A nossa pátria é o céu, é a casa que Ele está preparando para todos nós. Eu quero terminar. Abra comigo 1 Reis, capítulo 11, por favor. 1 Reis, capítulo 11. Olha o que Deus está falando. Chegamos lá, 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edônias, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vós perverteria o coração para seguir a outros deuses. A essa se apegou Salomão por amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Que triste nós olhar para o fim de um homem como Salomão e ver como que ele se perdeu. O orgulho faz você confiar na sua própria sabedoria e não na palavra de Deus. O orgulho transforma suas bênçãos em ídolos. Deus deu riqueza, Deus deu fama, Deus deu inteligência, Deus deu presente. Salomão começou a amar os presentes em vez de amar ao Senhor. Aos poucos deixou-se desviar o seu coração. Seu coração já não era mais um coração voltado para Deus. Seu coração tinha se pervertido. E ele tinha se distanciado. Talvez o maior termômetro, quando Deus desaparece da nossa vida, começa no nosso vocabulário. Você passa o dia inteiro sem agradecer a Deus. Você passa o dia inteiro sem falar com Deus. Você passa o dia inteiro distante de Deus. Você passa o dia inteiro sem capaz de agradecer a Deus pelo ar que você respira. O orgulho é tão grande que nós já estamos vivendo uma vida longe de Deus, coração endurecido, esquecemos de onde Deus nos tirou, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Deus aparece uma vez, aparece duas vezes a Salomão, mas tudo que Deus fez perdeu a sua importância. 700 mulheres, 300 concubinas mudaram o coração. E como vencer o orgulho? Lembrando diariamente da onde nós estávamos e o que Deus fez na nossa vida.
quem nós éramos, da onde nós fomos arrancados do lamaçal do pecado. Jesus Cristo nos arrancou. Alguém orou por você, alguém clamou por você, alguém pagou o preço por você, para que você estivesse aqui hoje. Alguém não desistiu de você, alguém cobriu sua vida, alguém cobriu a sua história, alguém teve preocupação com você, dias, noites, orando, quem sabe seu pai, sua mãe, quem sabe seu avô, sua avó, seu tio, para que você hoje pudesse ser alcançado por Deus, mas tudo parece que foi apagado. Salomão, ele termina a sua história, quem sabe, dessa forma. Deixa eu pegar uma cadeira para sinalizar e a gente termina. Quem sabe ele está terminando, escrevendo esse livro e olhando para a sua vida, e ele está escrevendo: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Eu tive tudo que meus olhos desejaram eu tive, fama, poder, glória, sucesso, tudo, mas tudo é vaidade. Sabe o que eu quero dizer para uma geração futura, Deus? Qual é o segredo? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Eu errei, eu falhei, eu errei nesses princípios, Deus, mas eu quero escrever uma carta para gerações futuras, para que eles não cometam o mesmo pecado que eu cometi. E aonde chegar essa carta, eu imagino que ele possa estar dizendo que eles não permitam que a soberba, que eles não permitam que o coração deles se distancie do Senhor, porque a coisa mais importante não é viver como filho pródigo, querendo a herança, mas é estar perto do Pai. Que nessa manhã essa palavra faça sentido para mim e para você. Cuidado com o orgulho, meu irmão. Ele tem destruído casamentos, tem destruído filhos, tem destruído esposas, tem destruído homens, tem destruído idosos, tem destruído uma geração, porque não reconhece quem é o seu Criador. Ser campeão do mundo não é levantar um troféu, colocar uma medalha no peito. Ser campeão do mundo é ter Jesus Cristo no nosso coração, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que você entenda que você é mais importante que qualquer jogador dessa Copa do Mundo, que você é mais importante que qualquer título. O que Jesus pagou naquela cruz por mim e por você, não tem dinheiro do mundo que possa pagar. Vamos viver uma história diferente, vamos viver adorando Ele de uma forma diferente, vamos viver glorificando, exaltando Ele de uma forma diferente, vamos vir os domingos para a igreja de uma forma diferente, vamos vir para a igreja dizendo: eu estou indo para a casa do meu Deus, eu vou adorá-lo, eu vou louvá-lo, porque eu reconheço que sem Ele eu nada sou, nada posso. Vamos trazer culto de novo para a nossa casa, vamos fazer de novo com que essa palavra seja não guardada numa prateleira enferrujada, empoeirada, porque nós não temos a capacidade de ler 5 minutos dela por dia. Vamos fazer dessa palavra a nossa maior e a coisa mais importante da nossa vida. Vamos voltar a ser crentes, meus irmãos. Vamos voltar a ser filhos de Deus. Vamos arrancar o orgulho, vamos arrancar a soberba de dentro de nós e reconhecer que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos, e sem Ele nós somos pobres, cegos e miseráveis. Mas se nós não reconhecemos isso, nós vamos sair para essa porta da mesma forma como entramos. Não adianta você ser o empresário mais importante de Orlando e ter sua família destruída. Não adianta você, minha irmã, ser a mulher mais influente de Orlando, o Instagram bombando, e seu filho e a sua filha longe, seu casamento longe de Deus. Ei, você jovem, não adianta você ser o jovem mais bonito, mais cheio de vida, mas não amar a Deus e não temer a Deus. Jesus nos chama novamente para voltar ao início de tudo. Vamos voltar a reconhecer que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos. Antes de sair de casa, dobre o seu joelho. Antes de levantar, já levante com os seus joelhos no chão, reconhecendo
que tudo por Ele, tudo para Ele e tudo para a glória dEle. Curve a sua cabeça, vamos orar. Se você pode, põe sua mão no seu coração. Sonda meu coração, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau, Deus. Vê se há em mim algum sinal de orgulho que muitas vezes nem eu perceba. Eu me distanciei, eu me afastei. Eu não tenho lido a Tua palavra, eu não tenho orado, eu não tenho pregado, eu não tenho falado de Jesus, eu não tenho ganhado uma alma. Eu não posso falar que está tudo bem. Que hoje eu volte a entender o preço que o Senhor pagou naquela cruz por mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um ótimo pai, um ótimo esposo, antes de ser o maior empresário de Orlando. Me ensina a ser uma esposa, mulher sábia que edifica a minha casa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser um filho que possa olhar para os meus pais e ver eles como referência da minha vida, como homens e mulheres de Deus. Que a nossa casa seja um pedaço do céu. Que eu possa ter orgulho de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abrace teu esposo, abrace teus filhos e orem junto. Faça essa oração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, abençoa a tua igreja. Que a gente possa, Senhor, voltar a termos intimidade contigo. Que a gente possa voltar a amar a tua palavra. Que a gente possa voltar a amar, a ter nossa intimidade na nossa adoração, na nossa leitura, passar horas com o Senhor. Que possamos voltar a trazer a tua palavra para dentro da nossa casa e voltarmos a ter cultos onde a gente possa adorar o Senhor. Que a gente possa voltar a ser igreja. Que o Senhor tenha prazer em olhar para nós e se alegrar com a nossa casa. Abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, Senhor. Eu, como pastor, quero ser o primeiro a me colocar diante do Senhor e te pedir perdão, porque muitas vezes temos falhado, temos vivido para tantas outras coisas, esquecendo da coisa mais importante, que é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que nessa manhã a tua palavra fale com cada um de nós, e que a gente saia por essas portas dizendo: arranca de mim se tem esse orgulho, Senhor. Eu quero me dobrar e reconhecer que o meu coração só tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.